Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos uma opinião nova de um livro que li ainda durante este mês de julho, que foi um livro que tem feito muito furor aqui nas redes sociais, no Instagram, que é O Prisioneiro do Tempo, da autora portuguesa Patrícia Madeira. Antes de mais, eu quero vos dizer que este livro foi-me cedido pela autora, a quem eu agradeço imenso mesmo pela disponibilidade, pela excelência deste exemplar, pela simpatia. Eu estava, quando soube da publicação deste livro, quando vi a capa e li a sinopse, fiquei extremamente entusiasmada, porque fez-me lembrar um outro livro que eu li e que eu amei. Então, vamos lá ver, o que é que este livro nos fala? Acho que a maior parte das pessoas já deve saber o que é que este livro nos fala, pelo menos aquelas que conhecem o livro, mas para quem ainda não conhece o livro, este livro fala sobre uma mulher, uma jovem, a Manuela, nos dias de hoje, e que no momento de uma dor extrema é transportada no tempo e vai para o passado, para 1813, para o Brasil. Quando ela acorda e se apercebe que já não está no século correto e que já não está em Portugal, ela fica muito confusa, muito preocupada, mas é nessa busca, nessa loucura de voltar para o século atual e para o ano atual e para Portugal, que ela conhece uma jovem, e essa jovem vai ajudá-la então a se adaptar à sua nova vida ali no Brasil. Quando ela chega em 1813 e no Brasil, em 1813, estava, a situação política não estava muito fácil, vivia-se a monarquia e, no entanto, estava a crescer uma revolução muito importante que se chama Revolução Pernambucana. E ela acaba por se ver envolvida nesta revolução, ok? Ela vai conhecer muita gente ali no Brasil. Além de conhecer muita gente, ela também vai se ver confrontada com muita coisa durante aquele século, em 1813, que vai deixá-la completamente chocada e muito revoltada. Como vocês já devem estar a chegar lá, ela vai se deparar com a escravidão, com os escravos, e ela, enfim, não se vai conseguir conter porque é mais forte do que ela. E é assim que ela vai acabar por se ver em inúmeras situações muito complicadas para ela. E então, quem é que ela conhece mais? Ela vai conhecer uma pessoa muito importante para a vida dela, que é o Francisco. O Francisco vai ter um papel muito importante, determinante ali na vida dela, da Manuela, é aqui que depois nós vamos acompanhando então o percurso da Manuela no Brasil e ver, no fundo, o que é que vai acontecer com ela. Então, se ela não é daquele século, como é que ela foi ali parar? O que é que lhe vai acontecer? Já que ela se revolta assim tanto com as situações que haviam naquele século. Enfim, nós vamos acompanhar aqui então o que é que na história da Manuela e como é que ela vive aquele período histórico no Brasil, quais as personagens históricas que ela vai conhecer, porque ela vai acabar por conhecer muitas personagens históricas e tudo mais. Eu não posso falar muito mais, claro, senão vou estar a dar spoilers. Agora, vamos então à minha opinião, àquilo que eu achei do livro. Eu comecei neste livro muito entusiasmada, mesmo muito. Tanto é que eu li as primeiras 200, 300 páginas num sopro mesmo. Eu li muito rapidamente, eu estava super entusiasmada. No entanto, tenho de confessar que o meu entusiasmo começou a decrescer após passar esta fase inicial da história, após estas 200, 300 páginas, o meu ânimo começou a decrescer e eu comecei a achar o livro muito maçador, muito aborrecido. Porque há uma coisa que eu tenho que vos dizer, isto é um romance, é verdade, é um romance com um bocadinho de fantasia, mas ele é um livro histórico, é um romance muito histórico. Para quem adora história, para quem gosta de conhecer sobre história de outros países, quem quer conhecer história sobre que os nossos antepassados tiveram um papel muito importante nessa história, vão amar este livro. É assim, eu gosto de história, confesso, mas não é a minha coisa favorita do mundo. E, portanto, como estava a dizer, após estas 300 páginas, comecei a achar o livro muito maçador,
devido a isso. Eram diálogos e diálogos, descrições e descrições, sempre com muita, muita, muita história do que estava a suceder naquele momento no Brasil, naquela época no Brasil. E então tenho que confessar que chegou uma altura que eu achei mesmo que ia desistir do livro, porque estava a ficar mesmo muito cansada, depois não conseguia avançar com a leitura, sentia-me mesmo cansada, sabem? Mas confesso também que eu estava curiosa para saber o que é que ia acontecer com a Manuela e de facto foi isso que me fez avançar com a leitura. Eu continuei, porque eu também sou curiosa e estava realmente curiosa para saber o que é que ia acontecer com a Manuela. E então decidi continuar, coloquei metas a mim própria, decidi colocar, olha, hoje vou ler X páginas, amanhã vou ler X páginas, para tal data ter o livro terminado. E assim foi, consegui lá avançar com o livro. Depois, mais ou menos, a partir da página 600, vamos estar mais ou menos nas últimas 200, 300 páginas do livro. O livro para mim então começou novamente a melhorar bastante, começou a tomar um novo ânimo, um novo fôlego, começaram a acontecer coisas espetaculares, muito interessantes, então eu aí fiquei muito mais entusiasmada, até mesmo a forma como a autora descreveu a história, nestas últimas 200, 300 páginas, para mim foi muito melhor, foram escritas de uma forma muito mais cativante, que envolvia os personagens principais, e isso fez então que eu começasse então com mais entusiasmo a ler mais este livro. E assim foi, assim, basicamente as últimas 200 páginas eu também li-as muito rapidamente. Aliás, as últimas 200 páginas eu até posso dizer que adorei. Houve acontecimentos que me deixaram muito chocada e até com lágrimas nos olhos, bastante emocionada. Enfim, gostei mesmo bastante. Agora falando, isto é sobre a história, sobre o livro, etc. Em relação aos personagens, eu adorei o Francisco, achei um personagem masculino mesmo muito querido, inteligente, amável, bonito, ou seja, tem todas as características que nós leitoras gostamos muito. No entanto, a Manuela, confesso que não consegui assim gostar muito dela. Acho que houve uma tentativa aqui por parte da autora, pelo menos foi essa a sensação que eu tive, de fazê-la uma personagem assim, como é que eu digo, assim, muito boa, sabem? Mas para mim essa tentativa foi um bocado falhada, porque acabei por achar que fui em demasia. Isto porquê? Porque chegou a uma altura do livro que parecia que a Manuela sabia fazer tudo, sabia dar resposta a tudo, a todos os problemas que lhe apareciam à frente, e isso para mim não funcionou muito bem. Também achei ela muito impulsiva. Eu sei que ela é uma personagem do século XXI, ou seja, do nosso século atualmente, e que ao ir para 1831 eu sei que ela acabava por ficar extremamente revoltada com as situações. Mas é assim, por vezes ela tinha atitudes bastante impulsivas e que deviam ter, ou seja, outro castigo, e ela acabava por não ter castigo nenhum, e isso para mim deixou-me sempre assim com um pé atrás. E portanto, infelizmente, devido a isso tudo, devido a todas estas narrações muito longas, estas descrições muito longas da história, o facto de eu não ter simpatizado assim muito com a Manuela, enfim, e no fundo, fazendo uma perspectiva geral do livro, eu decidi dar-lhe apenas 3 estrelas, porque eu, apesar de ter gostado muito de ter lido este livro, eu não consegui adorar, não consegui mesmo, e para mim ficou pelas 3 estrelas, não consegui mesmo dar mais que 3 estrelas, ok? E então fica aqui a minha opinião. Vou aguardar pelos vossos comentários, digam-me se querem ler este livro, se estão curiosos ou não. E só mais uma nota que eu quero deixar é que eu vi em comentários por aí nas redes sociais que havia pessoas que tinham receio de ler este livro porque tinham medo que fosse muito parecido com o Outlander, da Diana Gabaldon, mas podem estar descansadas porque o livro não tem nada a ver com o Outlander, é muito diferente, não tenham medo, comprem este livro, leiam, porque é mesmo muito diferente, ok? E é isto, espero que tenham gostado da minha opinião e aguardo pelos vossos comentários. Um grande beijinho, até o próximo vídeo. Tchau!